Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação feito de professor para professor. Seguindo com a série sobre a 29ª FEMUSE de Esteio, do Rio Grande do Sul, hoje eu recebo integrantes do grupo que ganhou o primeiro lugar na categoria EJA. Uma das professoras orientadoras do trabalho é a Denise Tavares, graduada em Geografia pelo La Salle. Ela trabalha na Rede Municipal de Ensino de Esteio desde 1983. Tudo bem contigo, Denise? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estamos aí, então. Tá. Muito bom te receber, né? Tu já participou aqui com a gente lá na primeira temporada do Acontece, falando sobre o programa Ação Integrada, né? Também sobre pesquisa, certo? Exato. Muito bem. Uma turma de 2019, a última turma. Olha só, muita história, gente, pra gente falar aqui. Além da professora Denise, a professora Carla Teixeira também orientou o trabalho que a gente vai falar aqui hoje. Ela é graduada em Pedagogia pela Unicinos, ela atua também na Rede Municipal de Ensino de Esteio desde 2012. No currículo ela também tem especialização em Gestão Escolar, né, Supervisão, Orientação e Brincadeiras em Roda. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela tua presença, querida. Eu que agradeço. A gente ia ter a presença também da Michele Blumenthal, que foi uma das alunas que desenvolveu, infelizmente a gente não conseguiu, né, fazer aqui, mas ela vai participar depois com uma gravação falando sobre o trabalho dela. Bom, por enquanto o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, perguntar, vocês já acessaram o site do Acontece no Ensino? É o www.acontecenoensino.com.br. Lá tem todo o acervo de entrevistas, as colunas, redes sociais e tudo mais que a gente produz aqui na casa no Acontece. Os podcasts estão em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, todos os agregadores e vocês podem escolher aqueles que vocês mais gostarem. Bom, recado dado, bora para a entrevista. Bom, vamos lá para a entrevista então. A EMEJA Anísio Teixeira é uma escola nova aqui no município, né? Ela vem com a proposta, em linhas gerais, de criar um espaço especializado de atendimento a alunos da EJA e questões de correção de fluxo nesse ano de 2022. Em razão da pandemia, as escolas precisaram ser fechadas, né, a partir de 2020. E eu queria perguntar o seguinte, em 20 não teve a feira da EMEJA, né, que foi o ano da estreia da escola, né, mas em 2021 teve. Sim. Como é que foi a organização dessa feira em 2021? Nós fizemos uma feira interna antes, né? Que é para fazer a seleção dos trabalhos. Então, assim, a partir daí foi a participação desses trabalhos, inclusive o da Michele e das meninas que conseguiram... Isso, eu queria saber um pouquinho desta feira, justamente. Como é que foi organizar essa feira? Como é que foi a experiência dentro da escola? Sim, foi uma feira online, né? Foi organizada, não foi uma feira organizada presencialmente, então se a gente, além do trabalho escrito, gravou os vídeos, né, que eram postados numa plataforma internamente e depois tinha as votações, né, tinham vários convidados, inclusive que não eram da escola, para votar nos trabalhos que foram selecionados, né, internamente, acontecer esse processo. Inclusive o grupo das famílias recebia os links para que eles também pudessem acompanhar e votar, né? Isso é interessante. Quer e dizer... aí também estava por categorias, porque na EMEJA, que ela é uma escola de jovens e adultos, né, então já estava funcionando o programa Horizontes 2020. Já haviam turmas do programa Horizontes. Já duas turmas, tá? Uma que eu trabalhava, né, durante a manhã e a professora Karine, então nós já tínhamos duas turmas lá. E então a gente contemplou bem essa questão, jovens e adultos. Dos jovens, no caso do programa Horizontes, tinha a questão das séries iniciais, né? É muito importante saber que a EMEJA contempla essa o ensino galera, fundamental completo, né? Completo, né? Vai lá nas séries iniciais e aí também as séries finais do ensino fundamental. Então,
já estava categorizada a nossa Sim. feira interna. Já. O programa Horizontes, a gente vai falar mais na próxima entrevista, a gente vai falar também sobre um projeto premiado pela feira, em primeiro lugar, o programa Horizontes, mas em linhas gerais o programa Horizontes é um programa de correção de fluxo, que a gente chama, né? Também. Não, mas eu acho que é interessante só a colocação de saber que a EMEJA, né, como escola de jovens e adultos, está abrigando esse programa. Isso. Assim, em 2021 havia algumas turmas e várias escolas tinham as turmas, né? Isso. E a partir de 2022 todas as turmas vieram, ou seja, justamente também em razão, penso, dessa expertise que a escola está desenvolvendo, essa especialidade, justamente ajudar a trabalhar com alunos e alunas que estão, né, tentando recuperar, né, um tempo, por qualquer razão que seja, não conseguiram completar o ensino de forma regular, né, anuidade, né? Isso, fundamental, de forma regular. E aí vocês fizeram, né, essa feira e teve essa questão da participação das famílias. Como é que foi esse feedback, assim? Como é que foi os alunos, as alunas sendo vistos, os trabalhos produzidos, mesmo que, né, à distância e tal? Eu acho que foi bem desafiador para o grupo, assim, de alunos, porque a gente teve essa parte de gravar os vídeos. Então, alguns gravaram em suas casas, né, porque tinha o grupo que vinha presencial e tinha um grupo que ainda estava remoto. E a gente contemplou os dois grupos. Quem estava em casa conseguia gravar mais de uma vez, enfim, mandava pra gente avaliar se estava bom. Quem estava aqui a gente meio que fazia, porque eles vinham presenciais poucas vezes na semana, né? A gente tinha que fazer naquela noite que o grupo vinha. Sim. Então foi bem desafiador, assim, eles também se vê, mas onde é que vai postar isso? Quem que vai ver? Então essas coisas todas assim surgiram, então foi bem rico em termos gerais, assim, a feira, sabe? Porque teve essa parte também que é bem bacana e muitos não tinham essa experiência de estar se vendo, se ouvindo, tô bem. Eu lembro que teve momentos, eu fui uma das que ajudou a gravação de outras turmas, inclusive. Não, mas hoje eu não tô bem, não tô arrumada, não tô arrumada pra isso, sabe? Não, mas tu tá na escola e aqui é teu ambiente, tu vem para estudar e faz parte, né? Tu tá arrumada para a escola. Então foi bem bacana, assim. E pensando nesse caso, né, claro, a gente está fazendo uma espécie de estudo de caso também do trabalho que levou ao primeiro lugar, né? Esse é um recorte que a gente faz, a gente poderia fazer sobre qualquer trabalho, né? Como é que foi fazer a orientação desse trabalho em si, né? Vocês podem falar o título do trabalho, lembram, assim, algumas características dele, para a gente falar um pouquinho, dar de exemplo? Sim, o trabalho tem o nome de Doces Memórias Afetivas, né? Desculpa, é Doces e Memórias Afetivas, uma oportunidade empreendedora. Ele não tinha saído inicialmente com essa questão do empreendedorismo, tá? Mas é que junto, concomitante, a gente estava fazendo um projeto na escola sobre empreendedorismo. Então aí a gente tentou fazer essa junção, né, no decorrer do trabalho, porque a Michele, que foi a que primeiro alinhavou o trabalho, né, depois tem a participação da Núbia e da Pamela, tá? Mas assim, quem alinhavou o trabalho é a Michele. Ela trabalha com doces, ela faz doces no restaurante. E ela manifestou assim a vontade, assim, aquele desejo da questão de fazer os doces e de ganhar, né, dinheiro com isso. Que a gente estava falando em empreendedorismo, o projeto empreendedorismo estava avançando, e aí entrou a questão da metodologia científica que faz parte do currículo, né? Então eu comecei a trabalhar com eles dentro do conteúdo, que eu trabalhava com eles matemática e ciências. Então dentro do conteúdo eu comecei a solicitar que eles fizessem alguma redação de algum trabalho, né, de alguma pesquisa que eles fizessem e que mostrassem em formato da metodologia científica para poder... Claro que é uma metodologia científica adaptada, né? A gente não sai... Claro, a gente pensa, né, pensa neles, que é o primeiro trabalho, eles não tinham contato antes, né? Mostra os passos, né? Assim, o papel da Denise foi bem importante, porque ela iniciou com a metodologia e eles não conheciam essa forma de trabalho, de pesquisa, né? E eu acho que isso foi bem bacana, assim, embora alguns se assustaram, mas a gente conseguiu contornar e também dizer, não, é só um trabalho. Ele tem esses passos, mas
vocês vão ver que né, isso é tranquilo, né? É uma pesquisa e tudo mais, aí tu vai explicando passo a passo, vai, né, o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento de um trabalho. Então, essas coisas tiveram que ser muito explicadas. E o que é legal é quando a gente consegue observar, né, na medida que eles vão construindo o trabalho, como a gente consegue ultrapassar essa ideia da pesquisa superficialmente como sendo a coisa do Google, né? Evidentemente, a gente usa a internet, usa o Google, mas isso não define a pesquisa em si, né? Exato. E ouvindo vocês falarem, o que me chama muito a atenção é o seguinte, a gente defende uma educação plural, né, que a gente consiga falar sobre todos os aspectos da vida, da diversidade humana e etc. E questões do mundo do trabalho sempre aparecem, né? Só que na EJA isso aparece com muito mais força. Muita intensidade. Isso, justamente porque são pessoas trabalhadoras, que já estão no mundo do trabalho, já são pessoas, né, que têm família, muitas vezes, família no sentido de, né, uma... ganha-pão tá ali, Isso, e é curioso como isso aparece, né, com muita frequência, né? A minha pergunta é a seguinte, como é que foi, do ponto de vista assim, da construção do trabalho, desse desenvolvimento, como é que foi para vocês orientarem a Michelle e as outras colegas a pensarem sobre a prática de trabalho delas? Entende, sim? Porque a Michelle, como tu falou, trabalha com isso, né? Como que foi trazer isso para a pesquisa e como que essa pesquisa pode ter trazido impactos para o próprio modo de trabalho, né? Porque a gente fala muito da educação também para o mundo do trabalho e etc, né? Mas na EJA isso tem um peso diferente. Eu até gostaria de citar a questão da dificuldade, porque nós estávamos, né, no meio da pandemia, e aí nós já tínhamos alguns alunos presenciais e alguns alunos remotos, né, que estava liberado essa questão do aluno se sentir seguro e ir para a escola ou não, né. Então a gente tinha a questão das aulas online e as meninas eram bastante participativas nas aulas online, né, da totalidade 6B, e elas estavam comprando todas as informações ali, né, tudo encaminhando. E aí, quando foi apresentada a metodologia científica, foi impactante porque elas estavam à distância, né? Eu estava fazendo um trabalho concomitante com os meus alunos do dia e eles estavam pegando um exemplo, um trabalho pronto, assim, que eu trazia, assim, eu trago... Como uma espécie de modelo, exemplo. De modelo, assim, que eles podiam estar visualizando o que era uma capa, o que era um sumário, o que era... Então, assim, a construção, ela foi bastante complicada, além, né, de que o aluno está recebendo aquela informação naquela hora, né? E que do ele ponto de ainda vista... não tinha visto isso aí na vida dele. E do ponto de vista da metodologia científica são coisas muito importantes, né? Porque o que diferencia a ciência de outros conhecimentos é o método, justamente, né? Exato. Então, isso é bem importante. E aí, assim, e trazer uma coisa que ela já trabalhava e ela, assim, o que me encantou no trabalho dela, assim, o que me chamou e que eu disse pra ela, comprei a ideia, né? E disse pra ela inicialmente, né? Porque depois as outras meninas foram trabalhando ao longo, né? Do desenvolvimento do trabalho. Mas assim, o que eu comprei a ideia dela é que ela veio assim, ela tocou justamente na questão das memórias afetivas, das famílias se reunirem com, né, colher a goiaba no pé e aquela passeada de goiaba e aí limpar aquelas goiabas e fazer a calda e aí ela lembrando da avó dela e aí foi falando de coisas assim, né? O que a gente fazia, como é que eram os doces da família, os doces em calda e tal. Claro que ela faz esses doces, essas sobremesas elaboradas assim de restaurantes, né? Então, juntou assim, e ela pensando naquela questão do trabalho dela e a vontade, e ela persiste ainda, graças a Deus, na vontade de fazer aqueles bolos elaborados. Então, assim, o que ela nos mostra é encantador, né? Além do sabor que ela de vez em quando traz para nós. Então, assim, foi encantando. E aí eu disse para ela, me perguntou assim, professora, mas dá para fazer esse trabalho? Eu digo, dá, tem futuro sim. E graças a Deus a Carla, né, seguiu ainda. Teve uma co-orientação aí que foi fundamental. Eu acho que a gente se complementou, né, porque a gente trabalha com as mesmas turmas em dias diferentes. E algumas vezes eles trazem angústias de trabalhos, eu estou fazendo tal trabalho, eles trazem algumas angústias assim, neste especificamente,
E eu percebi que elas tinham o trabalho já na cabeça, né? Quando fui conversando e tal, elas tinham a ideia, só a gente precisava disso mesmo, orientar, dizer, olha, isso aqui vai por aqui, né? É teu trabalho, tu que decide se tu vai botar questões de saúde, por exemplo, que apareceu também, né? Acho que se a gente vai falar de doce, a gente também tem que falar que o doce, comer doce, substituir pelo salgado, pode não ser saudável. Como é que a gente vai apresentar isso sem tirar o que tem de importante nessa questão da memória, né? Porque daí tu vai orientando mesmo e dizendo, mas é o teu trabalho, então tu vê como de que forma fica sem chocar, né, as ideias. E aí é muita discussão, e isso elas também conversaram, porque daí uma fez essa parte mais da questão da saúde, aí a gente ia ajudando elas a construir isso, mas sem meter a mão no sentido de atrapalhar, né? Sim, colocando as nossas ideias. De descaracterizar o trabalho em si, né? Exato. Então isso tu tá ali como orientador, mas tu saber que o trabalho é dos alunos, dos estudantes, né? Inclusive a outra foi a Núbia que trouxe a questão dos doces gourmet, né? Porque é uma coisa que, se tu prestar atenção agora, eles fazem com aquelas embalagens maravilhosas. É o mesmo brigadeirinho aquele, mas ele tem um tchan, né? Então tem uma etiqueta, tem uma embalagem diferenciada. Que daí acaba caracterizando o produto, chamando a atenção. Exato. Claro, né? E aí então vem para esse lance do empreendedorismo, né? Então assim, ela trouxe uma ideia, daí a outra partiu para a Pamela, vou botar o nome, né? A Pamela partiu para a questão da saúde. E aí a gente fez elas repensarem se realmente o que a gente vai falar do doce. A gente falar do doce, a parte que é contraditória ao doce, ou como vai fazer. Daí, bem como a Carla disse, o trabalho é delas. Quem tem que colocar são elas. Nós somos orientadores, a gente faz a reflexão com eles, ajuda na questão da metodologia, mas o trabalho tem que partir deles. E com todas as especificidades de ser uma aluna, uma escola de EJA, né? Porque quando a gente fala também, por exemplo, de ensino fundamental, principalmente com os menores, né, a gente também fica procurando esses limites, né? Até onde eu trabalho dentro, até onde eu estou interferindo ou não, né? Pois é, isso é curioso. Eu faço uma lembrança quando a gente estava nos bancos escolares, quando a gente fazia a universidade, né? Os professores nos orientando e nos dizendo, não abre muito leque, né? Porque depois tu não vai conseguir falar de todos os assuntos. Isso, também. E foi mais ou menos isso que a gente se colocou, né, cara? Questão assim, elas começaram a abrir o leque, a gente disse, não, vamos centrar mais na questão dos doces. O famoso afunilamento. Né? Então, assim, a gente se colocou no outro lado. Foi muito bacana. E aí o trabalho, ele foi selecionado para ir para a Feira Municipal de Ciências e Ideias, né? Como é que foi essa preparação depois? Eu quero dizer assim, vocês fizeram a feira interna, teve a apresentação, e aí imagino que deva ter uma preparação também para a FEMUSE depois, né? Na verdade, eu vou contar a história toda. Claro. Adoro contar a história. É o que a gente quer. Na verdade, ele foi um trabalho que internamente ele não ganhou o primeiro lugar para ir para a FEMUSE. Ele ganhou a suplência, mas a gente estava interessado mesmo na experiência e no processo, então isso estava bem tranquilo para a gente. Por conta do outro trabalho que não foi, eu não lembro, a pessoa desistiu. Também parece que criou-se mais uma vaga lá por distante, parece que também tem essa não questão. Lembro direito, mas teve um trabalho que o que foi o primeiro, ele não, na categoria, ele não iria para a feira, enfim. E aí nos chamaram meio que de última, que foi onde o Fernando entrou nos ajudando com o banner. Porque daí a gente... Fernando é professor daqui? O professor Fernando. Hoje ele não está aqui com a gente, estava até semana passada. E... Quando a prof está falando aqui na gente, a gente está gravando da própria EMEJA, viu, pessoal? Estamos presencialmente na EMEJA, viemos prestigiar o trabalho. Prazer para nós.
Então, a gente não tinha essa preparação e nisso também aconteceu alguns imprevistos com a prof. Adenísia, né, que também precisou se ausentar por questão de saúde. Então, a gente teve que, meninas, nós vamos para a feira, né, se preparem aí, foi selecionado. Tá, o que tem que fazer? Não, a gente tem que só se reorganizar, porque o trabalho estava pronto. E eu discuti e conversar um pouco sobre a apresentação, porque lá no caso seria presencial, né? Uhum. E aí já é uma outra adaptação, né? Porque numa tu se prepara para um vídeo e depois algo que a gente já está discutindo bastante aqui na série da 29ª FEMUSE, porque muitas feiras foram virtuais internas das escolas. E aí depois teve a presencialidade na FEMUSE e algumas foram credenciadas para outra feira também virtual. E aí deu uma espécie de confusão até nos alunos, assim, né? Mas essa coisa do formato é muito interessante. Muito interessante. Eu, bem na época que foi a questão de estar na feira, né? Eu não pude, eu estava hospitalizada. Mas eu acompanhei muita conversa pelo WhatsApp, né? Graças ao WhatsApp. A Michelle me perguntava algumas coisas, eles achavam, não dá pra professora estar de licença, não tá podendo, tal, mas aí eu tava assim, empolvorosa, né, porque realmente eu queria aquele trabalho, assim, com todas as forças na feira. Claro. Foi, né, foi a minha ideia inicial, assim, vocês têm capacidade, vocês vão conseguir, vocês vão estar na feira, vocês vão chegar lá. E fui incentivando, né, durante o percurso. E ela tinha também, acompanhando toda a metodologia, tinha o caderno de campo. Mas aí também eu acredito que nesse intermediário ali que eu tive que me afastar, né? Aí o professor Fernando também já estava trabalhando com o caderno de campo na outra escola, né? E aí ele também, eu acho que sentou com ela, falou sobre o caderno de campo. É que, na verdade, o Fernando ele fez toda uma aula de orientação sobre só o caderno de campo com todas as turmas, né? Ele tem essa experiência, assim, de pesquisa e ele auxiliou também nisso. Então, teve um momento que teve a orientação só sobre isso, tanto que elas começaram com o caderno de campo, né? Já saíram com o caderno de campo, a gente já, até pela experiência, como eu te falei, assim, a gente já pensou, já que é para fazer, vamos fazer tudo. Então, elas já tinham um caderninho, a Michelle já tinha comprado, enfim. Que faz parte do processo. Faz parte do processo. E os textos estavam sendo desenvolvidos, ela chegou a ir na escola, conversou comigo presencialmente, entre essa parte não presencial e até chegar na feira. Ela foi lá na escola uma noite, eu atendi ela, mostrei a questão do caderno de campo, sentei... Que inclusive é um critério bem importante nas feiras. Refiz o texto com ela, né? Porque é importante o professor estar ali e conferir, corrigir, estruturar o texto, né? Botei mais ou menos como modelo ali, introdução de cada registro. E aí ela foi encaixando. E isso é muito bacana de ouvir, porque essa coisa do caderno de campo, às vezes os alunos não entendem por quê, né? Mas por que eu não posso fazer isso, uma pesquisa em um dia ou dois? Primeiro, né, tem essa questão de como a gente vai aprendendo com a pesquisa ao longo do caminho, né? Então não é à toa que as feiras, esse segundo elemento, né, que eu estava falando, é justamente que isso é um critério, né, dentro da avaliação, justamente por isso, porque interessa o processo. Né? O resultado final também, evidentemente ele é importante, mas o processo interessa, né, para o avaliador. Bom, e para vocês saberem um pouquinho sobre o trabalho que foi desenvolvido pela Michelle e pelas colegas, ela mandou um áudiozinho pra gente. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Michelle Blumenthal e a minha pesquisa ela vem falando sobre doce e as memórias afetivas, né? Vem falando como os doces remetem essas memórias, quando a gente traz aquela lembrança de um doce de vó, que nem o doce de abóbora, né? Que é um doce, é uma culinária bem antiga. Minha pesquisa também traz e fala sobre o empreendedorismo, né? Quando as pessoas se reinventaram lá na pandemia, que perderam seus empregos e resolveram se reinventar. Eu me reinventei fazendo
fazendo doces, né? E eu escolhi esse tema porque eu já trabalho com doces, né? No início lá eu não sabia muita coisa, e aí então eu comecei a estudar sobre doce. Eu acredito que a internet também tenha me trazido muita coisa, e a pesquisa em si, a FEMUSE também me trouxe, né, essa bolsa que eu ganhei para estudar sobre doce, que foi maravilhoso, né? E eu escolhi esse tema porque eu trabalho com doce no restaurante Conceito, né? Lá eu faço doces, e agora hoje eu faço doces de pote. Eu estou empreendendo e aprendendo também. Um abraço, um beijo para todos. Bom, e professoras, teve essa organização interna na escola, a Denise falou também, né, desse período em que a Michele veio se consultar presencialmente, mesmo a feira tendo sido antes virtual. E como que vocês se organizaram para fazer stand, para estar lá presencialmente, né? Essa parte imagino que tenha sido mais com a Carla, né? Como é que foi, Carla, esse processo assim, até de organizar as alunas de estarem lá, né? Tem todo, são 3 dias, né? Como é que foi isso? A gente tem a sorte aqui de ter uma equipe muito participativa, né? Claro. E eu também trabalho em outra escola durante o dia. Então, as gurias da equipe que fizeram esse layout lá na feira. O EJA, ele só participou da feira durante o período da noite, sim, né? É aberto um horário especial, justamente. Isso, tem um horário, até porque elas também são trabalhadoras, então elas também não podem, né? A gente até tentou conversar e ver alguns horários, mas não ia fechar, então era só à noite mesmo a disponibilidade delas. E só a Michele conseguiu estar presente na feira presencialmente. Então, quando a gente chegou lá, já estava organizado a stand, né? Com a escola tem um layout, uma cor, e as gurias usaram isso, preto e amarelo, né? Para todos os trabalhos que estavam do EJA, né? Tava bem bonito lá, a identidade visual da escola, isso, assim, tava né? bem legal. Então, quando a gente chegou lá, a gente, é aqui o nosso lugar, né? Eu cheguei, em seguida chegou a Michele, a gente conversou um pouquinho, porque a gente já tinha conversado, ela tava ainda um pouco nervosa, eu falei, olha, as pessoas vão vir e tu, naturalmente, vai contar, como tu explanou no vídeo, sobre o teu trabalho. O avaliador vai te fazer algumas perguntas mais, tu vai perceber com o avaliador, porque ele vai fazer algumas perguntas mais específicas, e tu fala do teu trabalho, e é isso, né? Porque tu tem domínio sobre o que tu fez pela pesquisa aqui, né? A caminhada que vocês, né, fizeram, enfim, né, se expressa bem, e foi o que ocorreu então nessa noite, que ela participou lá e teve as visitas e a presença então dos avaliadores, né, no caso. E aí a gente teve vários trabalhos, né, da EMEJA participando, tanto da questão do programa Horizontes, eles participaram também da Olimpíada de Robótica, a gente vai ter eventualmente um programa especial falando justamente sobre como é que foi esse processo, etc., aqui nos podcasts do Acontece, aqui na nossa casa. E eu queria perguntar como é que foi depois. Eu quero dizer assim, passou o processo e teve a premiação. Como é que foi a hora do primeiro lugar? Primeiro lugar, o trabalho da Michele. Como é que foi isso aí? Como é que foi na hora? Essa parte eu vou te contar que eu fiquei muito emocionada, porque eu escutei toda a premiação online no hospital, né? Eu estava hospitalizada, fiquei um longo tempo. Estava tendo a transmissão via SinalNet, né? Isso. Tá. Eu fiquei emocionada, saí pelos corredores, falava para os enfermeiros. O trabalho da minha aluna ganhou. E os enfermeiros estavam torcendo junto comigo. Claro. Então, assim, foi muito emocionante. Eu fui acompanhando, assim. Claro que a Carla vai falar agora pela questão, né, de estar, né? Na verdade, na premiação eu não estava. Foi a diretora que recebeu. Os prêmios foram recebidos pela diretora e pelo professor Fernando, porque também era um horário específico, eu também tinha outros compromissos, e enfim. Não, a gente sabe. Mas eu também acompanhei a premiação, e no próprio grupo nosso do EMEJA, ali do Arts, eles também iam colocando o que estava acontecendo.
E, assim, sem sombra de dúvida, a gente sabia que o trabalho tinha potencial, como a Denise já falou antes, mas, assim, eles ganharam duas premiações. O primeiro lugar em uma outra categoria. Um destaque, né? Um prêmio destaque que elas estão usando, estão fazendo um curso, a Núbia voltou recentemente, está fazendo. Para explicar para os nossos ouvintes, a FEMUSE também conta com alguns prêmios destaque, né? E a gente vai fazer também um episódio só falando sobre os prêmios de destaque, vamos pegar todos os destaques. No caso, salvo engano, foi a premiação sobre empreendedorismo, Isso, né? exato. Ganhou uma premiação daí da parceira da feira, Instituto Mix, que deu uma bolsa de estudos, né? Em uma das suas sedes, né? E aí... E as gurias também, elas não estavam participando porque também estavam trabalhando, né, em outro lugar, não era um horário de aula, assim, do EJA. No turno da tarde. Isso, e a gente ia atualizando elas do que estava acontecendo. Michele não acreditava, eu lembro, eu estava no Clodovino, na escola, eu lembro que eu mandei um áudio falando, né, assim, bem emocionada, e ela me retornou também com áudio, e foi bem legal, assim, mesmo que a gente não tivesse ali presente, infelizmente, mas depois a gente internamente teve um encontro que a diretora entregou para as meninas, né, para todos os participantes da feira, as medalhas e os certificados. A gente fez esse retorno depois dessa devolutiva na própria escola, a gente fez eu ia perguntar disso, como é que foi a recepção na escola. Essa eu consegui participar. Até tinha marcado para um dia, que eu ainda não tinha sido liberada, mas aí casualmente teve que ser transferido. Deu temporal. Deu um problema assim de falta de luz do prédio, alguma coisa assim. Aí teve que ser transferida e aí eu consegui estar presente. Gente, muita emoção. Teve a premiação dos meus alunos da manhã e depois também foi feito um evento justamente para eles receberem a premiação. Da FEMUSE. A premiação que eles tinham direito, né? Foi muito emocionante. Porque tem que proporcionar esse momento, porque muitas vezes os horários, né, não coincidem com o trabalho do EMEJA, então tem essa característica e, no caso, a diretora contemplou em outro momento na escola, né, durante aquele mês, né. Sim, e eu pergunto no sentido de que para a escola toda é uma vitória, né? Sim. Claro, sim. A gente acaba individualizando às vezes, porque tem um esforço individual, tem a orientação, tudo isso, né? Mas também é uma conquista da escola enquanto instituição. Da escola, porque a nossa equipe diretiva é top. Nos apoia. Assim. Todas as escolas têm, né? Cobra muito também, né? Top, né? Mas a gente está aqui, a gente recebe todo o apoio, Nós ficamos fortalecidas, né, com esse... Sim, consegue sentir esse espírito de grupo, assim, mas né? quando a gente faz o nosso trabalho, não há cobrança, né, porque... não, quis dizer cobrança minha lá, cobram de mim, com razão, de mim lá, porque quem tá ouvindo talvez não saiba, eu sou coordenador da Olimpíada de Robótica aqui do Esteio, né, tá e também sou um dos organizadores da FEMUSE, então, que é a senhora Lorane, abraço dona Lorane. Mas com razão, lutando pela escola, então eu tô querendo, assim, traduzir esse sentimento de vocês para alguém que tá olhando de fora, né, da instituição, né. Eu acho que nós vamos ter uma grata surpresa, né? Os nossos alunos adultos estão participando do Clube de Robótica. Eu estou ouvindo relatos. Nós vamos ter uma grata surpresa. Vocês que estão ouvindo, aguardem. Vamos ter esse acompanhamento. E assim, é muito gratificante ouvir esse tipo de coisa, né? Porque a escola abraçar os projetos, abraçar as ideias, né? É muito importante. Nós somos muitos mosqueteiros, um por todos por um. Viu? Olha só. Então, falando nisso, de um por todos, todos por um, eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, de forma técnica e opinativa. Vou explicar. A gente sabe que a gente viveu esse período difícil de 20, 21, bem complexo, bem complicado. Só que agora a gente já está voltando para a presencialidade de uma forma praticamente integral. Na prática integral, né, são poucos os alunos que não estão vindo por uma razão X ou Y, né? Tem essa questão da busca ativa, que é importante buscar, trazer o aluno, etc. Tirando isso, todas as escolas vão retornar, né, também com suas feiras internas, né? Eu queria ouvir de vocês assim, se vocês pudessem dar dicas para pessoas que trabalham na EJA. A gente sabe que aqui no caso tem a EMEJA em Esteio, mas tem as cidades, né, outras que tem várias escolas, ou eventualmente também tem uma escola especializada.
Se vocês pudessem dar dicas a partir dessa experiência que vocês tiveram, o que vocês acham que é mais importante uma professora, um professor orientador fazer para ajudar os alunos a realizarem bons trabalhos de pesquisa dentro desse contexto da EJA? Assim. Acredite nos seus alunos, porque assim, ajudem, auxiliem, contribuam com a autoestima, com aquilo que assim, tu pode fazer isso, sabe? E eu acho que isso é meio que um lema aqui dessa escola, mesmo que a gente nunca tenha falado sobre isso abertamente, mas a gente conversa assim, porque eles chegam bem desmotivados muitas vezes, ou qualquer coisa é motivo para desistir. Né? Nesse trabalho mesmo a gente teve um exemplo de uma aluna, não, tá muito difícil, eu vou desistir, e a gente, não, nós estamos aqui, não vai desistir por isso, né? A gente vai estar junto nessa. Então eu acho que isso, assim, incentivar a colaboração, né, de todos, a participação, e dizer, tu pode fazer isso também, tu tá aqui numa escola, não só pelo teu diploma, digamos assim, tu tá aqui para aprender também, isso é possível. E depois até a gente comentou com elas, olha onde o estudo pode te levar, porque... E agora também pensando nisso, né? Olha onde uma pesquisa pode te levar, porque a gente está aqui dando uma entrevista, é minha primeira entrevista, e foi por conta de uma pesquisa de uma aluna, né? Então a gente sabe das dificuldades que eles têm com trabalho, com casa, as mulheres principalmente. Sim, jornada dupla também, né? Claro. Jornada dupla, normalmente elas são mães e estão sós, né? E são N situações assim que a gente vive com esse pessoal, e é muito, muito bom participar disso e poder dizer isso, assim, vocês conseguem, vocês estão aqui e a gente está junto, né? A gente já chegou em algum lugar por conta de estar estudando e vocês podem muito. Então, o prêmio em si da feira é só um símbolo que vale, claro, pra gente, pra escola. Tu falou antes, uma vitória de todos, e porque a gente sabe o que essas mulheres passam muitas vezes sozinhas e tal. Então, a gente tá junto. O meu conselho, digamos assim, seria esse: acredita no teu aluno, né? E coloca uma força, um plus ali. Tu também pode, sabe? Muito bom, muito legal. Foi isso que aconteceu, né? E eu disse pra Michele, eu disse assim, eu falo Michele, não menosprezo a questão da Pamela e da Núbia, jamais, né? Porque elas também participaram do trabalho. Só que assim, foi o ponto inicial, né? Porque, pelo fato de ela trabalhar com doces. Então, assim, essa questão, assim, esse reforço, dizer, tu vai conseguir, eu tô enxergando o teu trabalho lá. Tipo assim, eu não tava inventando isso pra ela, entendeu? Eu também acreditei nisso. Eu enxerguei o potencial. Que é uma parte fundamental do trabalho. Exatamente, em si também, né? Eu enxerguei o potencial. Como a Carla disse, a questão da autoestima, né? Até engatar a autoestima e acreditar em si né? E perceber que também tem esse potencial, custa um pouquinho. Então, assim, graças a Deus a gente tem os grupos de WhatsApp dos alunos, então a gente se preocupa muito, né? É uma questão nossa que nós trabalhamos com as mesmas turmas, então a gente está sempre assim, vamos incentivar os alunos. Então a gente está sempre colocando uma mensagem, um reforço, um cardzinho feito nos aplicativos, né? Nem vou citar o aplicativo. Paga nós que a gente sabe. não vou citar o aplicativo, mas enfim, a gente faz uns cardzinhos assim, para deixar assim, para mostrar para eles esse potencial que eles têm, né? Para incentivar que eles não faltem. Como diz a Carla, qualquer coisa é motivo para ouvir, né? Eu sempre digo para eles, não fica olhando a novela lá, porque se tu olhar um dia, 2 dias, tu vai querer vir pra escola, vem pra escola aqui. E assim, estava conversando com um aluno da Totalidade 5, e daí ele disse, não, coloquei como meta, eu digo, isso é muito bom. Então, assim, incentivar eles, que eles tenham essa meta de não parar ali. Numa ação integrada, na hora dessa primeira entrevista, eu já estou na segunda, né, com a ação integrada. Eu sempre, como eu era uma única professora para trabalhar com todas as disciplinas, né, então eu tinha visão do todo com aquela turma do ação integrada. Então eu incentivava, eu levava eles em escola de EJA do ensino médio, que daí já é da parte estadual, não é mais municipal, né? Eu levava eles para visitarem, levava lá no IFSUL também.
aqui na rede aqui no Estadual Esteio e no IFSU, fazer as visitas às escolas para que eles estabeleçam uma meta, né, e foquem no futuro. Mas enfim, tu estava dizendo assim, mas e para os próximos trabalhos, né? A tua pergunta inicial foi essa questão. Assim, então, no sentido assim, de auxiliar, eu né? acredito que presencialmente vai ficar bem mais interessante, porque o aluno ele acha que não tem capacidade de fazer, então eu acredito que mostrar um modelo de trabalho para eles em mãos, porque da maneira como eu apresentei para eles, ele foi um trabalho impresso que foi para casa, o aluno não sabia o que fazer, foi onde criou aquele desespero e que, graças a Deus, a Carla intercedeu e auxiliou ali, acalmou os ânimos de alguns, né? E aí aceitaram, entenderam que tinha uma metodologia que era necessário fazer essa questão toda burocrática, né? Porque afinal justamente isso que diferencia isso dos outros tipos de conhecimentos, né? Um trabalho... que também são importantes, né? Exato. Eu brinco, volta porque e meia. Isso também é conhecimento. Claro, né? Eu fico pensando assim também, né? Imagina o físico que trabalha com física quântica, sei lá, um mega físico que pensa assim, que ele sabe que do ponto de vista de ciência as partículas não se tocam, então, portanto, sabe, a pele, as coisas que a gente ama, os abraços não existem, não se tocam, os átomos não se tocam. Então imagina se o senso comum, por exemplo, não existisse. Esse cara ia pifar. Então o senso comum é um conhecimento importante também. Só que a ciência se caracteriza justamente por esse método, né? E os alunos eles ficam com essa... mas tem que fazer isso? Tem, gente. Tem, porque é o que diferencia. E assim, eu e a Carla até já havíamos comentado de... fazer algum momento em que a Michelle, a Nubia e a Pamela pudessem conversar com os demais alunos, né? E explicar que elas participaram de uma feira, que elas saíram do zero, que eu digo zero informação de metodologia científica. Montar um trabalho e participar da feira. Essa e coisa de se ver entre pares também, galgar lá o primeiro lugar, né? E toda essa questão, né, de acreditar que o trabalho ficou como suplente, mas tirou o primeiro lugar no município. Então, assim, acho que é bem interessante que a gente possa, de repente, estar apresentando os demais alunos, já que a gente teve essa experiência super positiva da inaugural de feira, né, da EMEJA, então que a gente consiga passar essa ideia para os outros, né? E talvez que isso sirva, né, para eles, para assim, ampliar essa autoestima deles, para que eles consigam realmente... E talvez seja uma prática boa, então, de outras escolas, enfim, outros municípios, outras redes também fazerem. Pegarem trabalhos que, né, foram interessantes, tiveram algum efeito e tal, e mostrar para os alunos, para eles verem como é possível, né? Exatamente. Isso é legal. Boa dica. E como é que tá... Pode falar? Não, é a questão também de mostrar, às vezes, um modelo, que às vezes o que espanta eles é que eles não enxergam o que eles têm que fazer, aonde é que eles vão chegar no final, entendeu? Eles não têm essa noção que nós, graças a Deus, já passamos por isso, essa questão acadêmica que a gente já teve aqui, né? Mas eles não têm noção do que vai ser o final do trabalho. Então, acho que mostrar um modelinho de trabalho, um trabalho feito anteriormente pelos próprios alunos, foi o que eu usei quando eu tinha os alunos da ação integrada, eu já tinha os modelos de trabalho, então mostrei para eles que é possível, como se monta um trabalho. Então, acho que eles precisam visualizar, porque eles não têm experiências anteriores nisso. Então, é bacana, porque eles vão começar do zero e vão aprender muita coisa, inclusive a formatação e organização do trabalho. E a gente está aqui para auxiliar isso aí, né? Que legal. E a EMEJA já está se preparando para o round 2 já? Como é que está isso? Sim. Já está tendo conversas? A gente tem o nosso planejamento coletivo nas quartas-feiras, né? Uma vez por mês. E a gente já até, uma das ideias é essa, sim, pegar os participantes da feira passada e conversar, contar da sua experiência para os demais que estão chegando no EMEJA, né? E eu já tenho citado para eles alguma coisa sobre metodologia, sobre pesquisa, né? Então já tenho, as turmas que eu tô, já tenho dito sobre isso. Aí eu falo, FEMUSE. Eles, eu sei, a feira, a gente já participou em algum momento da vida escolar deles, eles participaram de alguma feira, ou frequentaram, ou participaram de alguma forma mais atuante.
Então eles sabem o que é, né? Então, e como assim a gente tem dentro da nossa metodologia a pesquisa, né? É algo que o já... ensino através da pesquisa, isso, né? O ensino através da pesquisa. Claro, como o EJA está iniciando, acho que está iniciando muito bem, né? E é assim, né? Eu creio que daqui a um tempo isso já vai ser mais natural, né? Na nossa escola. Né? Isso de aprender dessa forma, tanto com o grupo de professores quanto de alunos, né? Porque eles estão seguindo aqui, eles ficam um tempo ainda com a gente. Né? Exato, alunos da T6B agora, que estavam conosco na T5B e que fizeram um trabalho, né? Eles já têm essa noção de que é um trabalho. Então eles estão assim, as pessoas estão tranquilas, porque elas já sabem o que vai acontecer, como é que se monta um trabalho, como se faz. Claro que vai ter toda a orientação, eles vão poder aperfeiçoar o que eles começaram, né? Mas eles estão agora na T6B e eles, na aula, assim, eles passaram uma tranquilidade para os demais alunos que eu comentei que ia ter o trabalho, que ia ter a metodologia científica, que eles passaram, assim, de boa, uma certeza. Então, assim, como a Carla disse, com o tempo, quando eles chegar lá na totalidade 8, eles vão estar, assim, bem tranquilos para fazer. Voando. Eu acredito que agora a turma da Michele, que era T6, que já estão na T7, né? Já tem me procurado. E eles já estão assim, já estão entendendo o que é o espírito da coisa. Né? Isso é muito bom. E o legal, assim, dessa que abre também para eles pesquisarem sobre assuntos do seu interesse. E isso que é o bacana, não é só o que a gente traz, né? Mas principalmente o que eles vivenciam, como nesse trabalho que foi o vencedor, né, no ano passado, que é da própria vivência da pessoa, né, da própria experiência que ela tem relacionada àquele tema, né. Então isso eu tenho dito para eles, vocês podem pesquisar sobre inúmeras, tudo da pesquisa, né. E o interessante é vocês pesquisarem algo que vocês gostam de estudar, algo que vocês querem conhecer. Eu quero conhecer sobre isso. Então é sobre isso que essas diquinhas, assim, eu já tenho comentado com eles em sala, assim. Tem até um aluno que ele foi para amanhã, que ele era nosso aqui da T6 e foi nosso da T5, que ele já chegou aqui, a minha bobina de Tesla. Olha. Ele já estava procurando o João e o Norberto, porque, né, assuntos mais técnicos, assim. João e Norberto são os professores da EMEJA também. Pessoal. Isso, e assuntos mais técnicos, mais racionais, os homens têm, né, mais afinidade. Isso, então, e ele foi nosso aluno na T5 e nós desenvolvemos um trabalho e ele, né, estava firme. Este aluno que a Carla citou, ele participou do clube de robótica. Ele não foi até a FEMUSE lá, não. Ele foi até a Olimpíada, mas ele participou em alguns momentos. Sim, ele participou. Mas ele fazia parte do clube de robótica. Então tinha alunos do programa Horizontes e tinha aluno da EJA. Então foi bem, vamos dizer assim, bem mesclado, né, para contemplar todos. Então ele já veio com as ideias, porque ele já veio com a noção de que como montar um trabalho né, na metodologia científica. Então já vem com isso aí, isso nos deixa até porque realizado. No clube, para a Olimpíada, eles também desenvolvem trabalhos de pesquisa, né? Então isso tudo vai acumulando. Tudo vai. Atenção, hein? Vocês vão ter entrevistas aqui sobre os clubes de robótica. Aguardem! Professoras, então, considerações finais, Carla? Eu quero agradecer esse momento, assim, a ti, estou bem feliz de estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Contribuindo com outras pessoas também. Agradecer a Prof. Adenísia, a Michele, né, e as outras meninas, a Pamela e a Núbia, porque foi um momento bem gratificante para todos e de muita aprendizagem, porque nós também aprendemos com a pesquisa dos outros e dos alunos, e é muito bonito ver o crescimento, né, deles. E agradecer nossa querida EMEJA, nossa direção, nossa equipe diretiva, através da nossa diretora Lorraine.
E isso. Obrigado, Carla. Obrigado pela presença. Obrigada. Prof. Denise? Eu também reforço a questão do agradecimento aos alunos, porque a gente faz por eles, para eles, né? Com eles. Então, assim, o fato de até a aflição, né? O nervosismo deles e tudo, saber se ia dar certo. E eles também compraram a nossa ideia, né? Uhum. A gente também vende o nosso produto. Então, assim, essa questão do conhecimento, né, que eles vão adquirindo com isso, e a gente também vai adquirindo conhecimento de repente, peguei muito pesado, né? Tentar à distância ensinar uma coisa que era bem mais complexa, que eles não tinham visto. Então aprendi, de repente, vou pegar mais leve. Também. E graças a Deus agora está presencial, então a gente vai poder fazer algumas trocas mais significativas, né? Mas é agradecer mesmo, agradecer em primeiro lugar aos alunos que foram, né? Embarcaram na ideia, captaram tudo ali que tinha que fazer. A equipe diretiva, não posso citar nenhum nome, porque senão Deus o livre, porque toda a equipe é maravilhosa, e eles abraçam firme conosco, né? Ver a montagem do stand, a gente não se preocupou em relação a isso. Eu não tinha nem como, né? Não estava nem presente nesse momento, estava de atestado médico, mas assim, tudo, né? Os alunos, os colegas que trabalham junto conosco, porque aqui, no caso, saiu a Carla, né? Representando essa entrevista. Te agradecer muito, porque é a segunda vez que sou entrevistada. Mas para mim foi um prazer, foi ótimo. A questão dos outros colegas também, porque todos, né? Todos participam. É uma equipe maravilhosa, assim. É bacana de se ver, é bom de trabalhar aqui. Obrigado pela tua presença, Denise. Então é isso, encerramos mais um programa do Acontece no Ensino nessa temporada de 2022. Eu conversei com as professoras a Denise e Carla, além da Michele, a aluna que produziu o trabalho, que contribuiu enviando então um áudio falando sobre o trabalho dela. A gente falou hoje sobre o trabalho que ganhou o primeiro lugar na categoria EJA na FEMUSE da sua 29ª edição. E essa entrevista e muito mais conteúdo vocês encontram no www.acontecenoensino.com.br. Lá tem um acervo com tudo que já foi produzido, com as colunas escritas e todos os agregadores de podcast que vocês usam e a gente sabe que vocês usam, além, é claro, das redes sociais. E caso vocês queiram falar com a gente mais diretamente, também tem o nosso e-mail, que é o contato@acontecenoensino.com.br. Muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!